Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa única e poderosa ideia que surgiu lá no século XIII. Pensa numa ideia que foi basicamente a planta baixa de um dos projetos intelectuais mais ambiciosos de toda a história. Um projeto que tentou responder a esta pergunta aqui. Imagina só a audácia disso. Em pleno século XIII, um pensador chamado Tomás de Aquino decidiu que ia fazer exatamente isso. Ele queria criar um sistema capaz de explicar tudo, absolutamente tudo, desde os anjos lá no céu até as pedras aqui no chão. Mas, por onde se quer começar uma coisa tão gigantesca? Bom, a obra do Tomás de Aquino é muitas vezes comparada a uma imensa catedral gótica, uma estrutura monumental, só que construída com lógica, com fé e, claro, com muito pensamento. Essa obra é a famosa Suma Teológica, e ela era muito mais que um livro. Era uma tentativa de mapear a realidade inteira. E, assim como qualquer catedral, essa construção intelectual precisava de uma fundação muito, mas muito sólida. E no coração dessa fundação existia uma rachadura em potencial, um desafio que ameaçava derrubar o projeto inteiro antes mesmo que a primeira parede fosse levantada. Esse desafio veio direto da Grécia Antiga, com a redescoberta das obras de Aristóteles. As ideias dele chegaram na Europa e criaram uma verdadeira crise, porque ele tinha regras bem rigorosas sobre o que podia ou não ser chamado de ciência. O contraste era gritante. De um lado, Aristóteles dizia: uma ciência de verdade precisa ter um único tema, bem unificado e partir de princípios claros. Do outro lado, a teologia cristã parecia o exato oposto. Sua fonte, a Bíblia, era uma coleção super diversa de textos, e seu tema principal, Deus, era visto como infinito, incompreensível. E essa era a pergunta de $1 milhão. Se a teologia não conseguisse se encaixar nos critérios de Aristóteles, todo o projeto de uma suma sistemática simplesmente não pararia de pé. Era preciso justificar a própria existência da disciplina como ciência. Outros pensadores da época até tentaram resolver esse quebra-cabeça. Alguns disseram que o foco eram as coisas e sinais, outros que era a história da salvação, mas para Tomás de Aquino, tudo isso ainda não resolvia o problema central. Faltava a peça-chave, o princípio unificador que encarasse o desafio de Aristóteles de frente. E aqui que a gente chega na solução genial de Tomás de Aquino. Uma distinção que parece sutil, mas que na prática mudou absolutamente tudo. A sacada de Tomás foi introduzir uma distinção poderosa: a diferença entre o objeto material e o objeto formal. O objeto material é simplesmente o que a ciência estuda, a lista de assuntos. Já o objeto formal é como ela estuda. É a perspectiva, a lente específica através da qual ela olha para todos aqueles assuntos. Nas palavras do próprio Tomás, a teologia estuda tudo, sim, mas apenas na medida em que essas coisas se relacionam com Deus. Ou seja, a teologia não estuda o ser humano do mesmo jeito que a biologia estuda. Ela estuda o ser humano enquanto criatura de Deus e destinado a Ele. É uma mudança de perspectiva. E essa imagem aqui ilustra a solução perfeitamente. Deus deixa de ser só mais um item na lista de assuntos da teologia. Ele se torna o sol central, a lente que ilumina todos os outros temas. O pecado, a graça, a criação, tudo passa a ser visto à luz da sua relação com Deus. Ok, agora que a gente entendeu a fundação, vamos ver como essa única decisão genial serviu de planta baixa para toda a gigantesca estrutura da Suma. A estrutura da Suma segue essa ideia à risca. A primeira parte fala da saída, ou exitus, de todas as coisas que vêm de Deus. A segunda parte, que é a maior de todas, fala do retorno, o reditus, da humanidade de volta a Deus. E a terceira parte descreve o caminho para esse retorno, que é Cristo. É uma história cósmica completa, com começo, meio e fim. Percebe? Ao defender Deus não como o que se estuda, mas como o como se estuda, Tomás de Aquino transformou o que poderia ser só uma enciclopédia gigante de temas religiosos em uma história coerente e dinâmica sobre a origem, o propósito e o destino de toda a realidade. Certo, mas por que uma distinção filosófica de 750 anos atrás deveria importar para a gente hoje? Bom, porque ela toca numa questão fundamental sobre como nós organizamos o nosso próprio conhecimento. O método de Tomás era radicalmente teocêntrico. Deus era o centro objetivo de tudo. Já grande parte do pensamento moderno, até mesmo dentro da teologia, se tornou antropocêntrico. O foco mudou de Deus como uma realidade externa para a nossa experiência da fé ou os nossos sentimentos religiosos. O ponto crucial aqui é o seguinte: a abordagem de Tomás de Aquino defende um realismo teológico muito forte.
Para ele, a teologia fala sobre uma realidade que existe fora da gente, e não é só uma análise dos nossos sentimentos ou das nossas crenças internas. E isso tudo nos deixa com a pergunta para refletir. A solução de Tomás de Aquino unificou todo o saber da sua época sob uma única lente. Hoje, a gente vive num mundo de superespecialização, de conhecimento todo fragmentado. Será que nós temos uma lente unificadora? Ou será que cada área do saber opera na sua própria bolha, sem uma visão do todo? É uma boa questão para a gente pensar.